Quando me sinto feliz, posso ajudar os outros que se sentem tristes ou zangados a se sentirem melhor. Ajudar outras pessoas a se sentirem felizes me faz. Esse texto eu entendi que quando ele se sente feliz, ele pode ajudar as pessoas, os amigos dele, outras pessoas que se sentem triste ou zangado. Quando eu me sinto sozinho, sinto como eu estivesse solitário no mundo e que ninguém me ama. Quando me sinto sozinho, parece que todo mundo está se divertindo, menos eu. Soninha sua ao sol, ela sua mesmo sem saia. Era uma vez no fundo do mar azul, um rei com uma longa e macia barba branca. Quando estou triste, sinto vontade de chorar. Seu palácio era feito de recifes de corais e conchas. Ele vivia com suas filhas. Algumas situações que me fazem sentir sozinho são quando eu pareço ou me sinto diferente das outras pessoas, ou quando eu preciso de ajuda e Nossa escola implantou o projeto Alfabetização Sem Complicação, utilizando o método fônico nas 3 primeiras séries a partir de agosto de 2019. A nossa avaliação de entrada mostrou que os alunos estavam no mesmo nível. Em todas as séries, a maioria não lia e não escrevia. Em 70 dias letivos, mais de 95% dos alunos conseguiram resultados maravilhosos na decodificação, leitura com fluência e automatizada e, por conta disso, na interpretação. Inclusive, no último teste, foram os próprios alunos do primeiro ano que leram os enunciados sem auxílio do professor leitor. Todos sabem ler, interpretar e escrever, inclusive com letra cursiva. Nesse vídeo, professores e pais de alunos falam da experiência antes e depois do método fônico em nossa escola. Antes do método fônico, no início do ano, como você trabalhava a alfabetização com seus alunos? Eu encontrei bastante dificuldade, né, porque os alunos não conseguiam acompanhar, né, o desenvolvimento das atividades eram bem mais difíceis, porque os alunos não tinham esse preparo, né, mas eu via que era muito difícil. Sim, a gente seguia o método utilizado na rede, porém a gente via que no resultado era muito lento, tinha crianças que não avançavam, e isso sempre deixou muito preocupado, sempre passei para a direção a minha grande preocupação com isso. E como que você recebeu o terceiro ano no primeiro semestre? Quando eu recebi minha sala, eu fiquei um pouco assustada, porque tinha crianças que ainda não sabiam ler a escrita, assim, também muita dificuldade na escrita, na interpretação. E quando nós começamos a trabalhar com o método fônico, eu percebi que teve assim, um avanço muito grande, inclusive naqueles que tinham maior dificuldade na sala de aula. Então, assim, foi muito perceptível. Como que era o resultado com o método anterior? Fica até complicado de falar, porque assim, eles tinham muita dificuldade em entender o próprio material. Eu acho que até nós, professores, também encontramos uma certa dificuldade com o material que nós utilizávamos, mas agora, com o método fônico, eu percebi que assim, ele é lúdico, ele apresenta atividades que envolvem a criança e que facilita também até nos outros conteúdos que não seja a língua portuguesa. E a partir do segundo semestre que a gente começou a utilizar o método fônico,
os alunos começaram a ter um avanço muito grande, né, na aprendizagem. Eles começaram a entender melhor o que a gente estava falando, porque no início parecia que a gente estava falando coisas assim que era fora da realidade deles. Então, foi muito difícil no início, porém, a gente conseguiu ter um grande avanço depois do início do método fônico. Então, o método ele veio agregar tudo que eu acreditava, a caligrafia, a letra das crianças perfeita, eles tinham muita força de vontade, muita vontade de escrever com letra cursiva, e a letra tá linda. A alegria de conseguir ler uma palavra, tinha criança que não estava lendo, hoje a hora que eles leem uma palavra, a empolgação é tanta, que aí pega um livro, pega um gibi, tenta ler mais, procura mais palavras. Eles participam bem mais, porque como todo mundo consegue fazer junto, a gente consegue fazer a leitura, eles conseguem entender, todo mundo participa junto. Eu estou trabalhando com a educação compensatória, né, segundo e terceiros anos. Então, pelo que eu percebo, eles tinham muita dificuldade no começo do ano. E agora eles melhoraram bastante, tanto a leitura, a interpretação deles, a escrita também, que eles não tinham mais dificuldades, agora não, agora eles já escrevem direitinho. Então, hoje eles estão autônomos. Eles falam, pro, não lê mais, eu que quero ler. Então, a cada dia tem um que faz a leitura. E quando a gente chega aqui na sala de leitura também, eles que querem ler agora, escolhem os livros e leem. Então, está sendo maravilhoso. Eles conseguem acompanhar a leitura, eu sempre pergunto, eles conseguem entender. Interpretações eles fazem sozinhos. Assim, eu converso, a gente conversa. Melhorou nas outras matérias, nos outros livros que a gente tem utilizado do método. E a hora que faz a pergunta, às vezes perguntas complexas, textos complexos, eles conseguem entender, responder. Mudou a postura deles completamente. Eles estão com muita autonomia para desenvolver as atividades. Eles conseguem hoje ler, entender o que a gente está explicando. Eles às vezes vão na minha frente, lendo os enunciados das atividades, vão fazendo. Então isso a gente não tinha antigamente, né? Então é um ganho muito significativo para a aprendizagem deles. E como que era o resultado com o método anterior? A dificuldade, era assim, visível, muita dificuldade. Eu tinha alunos que nem lia, eles não conseguiam ler. Era todos assim, decodificando, a leitura era péssima. E até fiquei assustada quando nós começamos com o método fônico por causa do tempo, não pelo material. Porque nós tínhamos um tempo bem pequeno para trabalhar com esse novo método. Mas assim, foi surpreendente, porque eles aceitaram muito bem. Todos elogiavam, falavam, para hoje nós vamos com o livro amarelo. Então, assim, foi muito assim, satisfatório ver a evolução da minha turma. Estou muito feliz, realizada. Foi um desafio para mim, porque é o primeiro ano que eu trabalho com alfabetização inicial, né? E eu tinha muito medo de não conseguir. E eu tenho certeza que se eu tivesse com outro método, talvez eu não conseguiria o resultado que eu estou tendo hoje, em pouco tempo, né? Eles procuram participar mais, eles já sabem ler, eles entendem o que está sendo pedido. Eu não preciso ficar acompanhando um por um, perde aquele tempo, porque eu consigo ler com todos. Eles conseguem ler sozinho quando é necessário. Alunos que tiravam notas baixas em outras matérias, não só em língua portuguesa, nessa última avaliação conseguiram nota boa, porque eu percebo que eles entenderam, compreenderam sozinhos. Porque por mais que a gente tente, se o aluno não lê e entende, ele não consegue fazer, né? Porque eles leem e aí a gente trabalha em cima dessa leitura. O que eles entenderam, os pontos que eles não entenderam, qual a palavra que eles não sabem, para a gente procurar no dicionário, que a gente usa bastante o dicionário, procurando palavras que eles não sabem. Então, hoje a gente já está trabalhando com letra cursiva, que a gente não tinha isso antes. Eu sou professora aqui há um bom tempo e eu já trabalhei com o segundo ano.
E eles não tinham esse domínio, né? Hoje eles já escrevem com letra cursiva. Nos primeiros dias eu comecei a desenhar as linhas na lousa para ensinar direitinho. E após algumas aulas já eles já não queriam mais que eu desenhasse nas linhas porque eles já sabiam fazer. Eles queriam só que fizesse o ditado. A letra cursiva era o sonho deles. Quando nós voltamos das férias, eu fiz uma árvore dos sonhos com eles, uma atividade. Cada um colocar o sonho que tinha dentro da escola. Então, era letra cursiva e aprender mais. Então, a hora que começou letra cursiva, o caderninho, eles estão com as letras lindas. Eu falo para os pais na reunião, as letras mais bonitas que as minhas, do que os adultos, porque eles capricham mesmo, aquela letra bonita, redondinha, e são todos. Isso são todos. E o trabalho tem sido feito assim, da melhor forma possível e eles têm gostado bastante. E como é que você se sente vendo esses resultados? Nossa, é muito gratificante perceber a criança aprendendo, participando, querendo trabalhar, né? A hora que você vê que a criança está com aquele brilho, ele chega porque ele é uma palavra, pra gente é emocionante. Sinceramente, você vai embora para casa com sensação de dever cumprido, porque é para isso que a gente vem, né? É notório o desenvolvimento que eles tiveram usando esse método. Sim, o que me dá grande alegria é aquele momento que nós vamos na biblioteca, que a biblioteca deixou de ser um lugar de brincar. Eles vão realmente para ler, eles pegam livros maiores, eles não pegam mais aqueles livrinhos com um monte de figura, tem aluno pegando livros maiores. Eles realmente leem e a alegria, a hora que eles conseguem ler, vem correndo mostrar. Para eles é gratificante, para a gente eu acho que é muito mais, né? O gigante egoísta. Era uma vez um gigante nem pouco simpático. Um dia, ele foi visitar um amigo. Enquanto ele estava longe, as crianças das redondezas iam brincar no lindo jardim da casa dele. E estavam tão felizes que até esqueceram que ele existia. Existem muitas coisas que me fazem sentir feliz, especialmente estar com meus amigos. Depois que ela aprendeu a entender as palavras, aprendeu a ler e escrever, houve um crescimento pessoal nela, né? Então a interação dela hoje é maior. Né? Então ela está tendo convívio social, né? Porque nós participamos de uma igreja, de um grupo religioso, então ela consegue participar isso de uma forma com uma maior interatividade e na escola também houve um desempenho maior dela. Parece tão calmo. Sentir-se feliz me ajuda a ter mais paciência e a não ficar zangado por causa de pequenos problemas. Hoje ela tem prazer de vir para a escola, né? Ela não vê a hora de dar o horário de vir para a escola. Ela gosta de estar na escola. Que tipos de textos eles escrevem com autonomia? Hoje eles já escrevem textos descritivos, persuasivos. Eles dominam muito a coerência do texto, né? Eles sabem iniciar um texto, sabem prosseguir, né? E antes eles não conseguiam produzir um texto com coerência, né? Como eu estava falando do segundo ano, que eu trabalhei o ano passado, eu recebi os alunos muito despreparados, né? Eles não tinham esse domínio, muitos deles não liam, né? Foi muito difícil para mim o ano passado trabalhar com o outro sistema, devido a esse despreparo dos alunos. Eles não tinham o domínio da leitura, da escrita, então a gente tinha que trabalhar com um material que não era adequado a eles, à realidade que eles estavam. Então, hoje eu vejo que os meus alunos irão preparados para o segundo ano, porque eles já leem, já compreendem o que estão lendo, já escrevem. E tanto é que quando uma criança vai à lousa, quando eu peço para ir lá escrever, né, eu dito uma palavrinha, se escreve errado, os outros já falam, está errado.
Aí eu pergunto onde está errado. Eles vão e mostram. Então, eles já estão reconhecendo, sim. Isso não acontecia antes? Não. Não, porque eles não percebiam. A gente que tinha que estar falando, né? Para eles, olha, está errado por esse motivo, por isso, né? Não é assim que se escreve. Agora não, eles mesmos já reconhecem. Como professora, você está feliz com os resultados? A gente fica feliz, né? Porque a gente está vendo o resultado, né? Resultado muito bom. Porque tinha criança que nem conhecia as letrinhas e agora já consegue escrever. Sim, nós trabalhamos bastante com os convites agora, trabalhando com convite, receitas e panfletos. Então, eles sabem fazer. E eles tinham muita dificuldade. Hoje eles já têm esse ganho, né? Porque eles já leem. Antigamente os textos eram todos propostos com letra caixa alta, né? No caso, letra imprensa maiúscula, só eles não conseguiam ler um texto com letra minúscula, né? E hoje eles já dominam a leitura de todos os tipos de letras, tanto cursiva como a letra imprensa. E o entendimento deles sobre os textos é muito melhor do que antes. Percebi assim que o Lucas ele tinha muita dificuldade na leitura e ele soletrava, né? Então ele tinha dificuldade. No começo ele começava a ler um gibizinho, aí até ele chegar no final ele já esquecia o que ele estava lendo. Ele criava assim uma imagem, ele pegava um livro e ele via pela figura, ele tentava assim criar na cabecinha dele o que estava escrito, mas realmente não era aquilo lá. Aí eu falava para ele, filho, não é assim, você está imaginando, não é o que está escrito no livro. Aí ele pegava e falava assim, mas eu sei ler. Falei, não é assim que lê. Falei, não é assim, você tem que ler o que está escrito nas palavras, as palavrinhas. Aí ele imaginava, mas agora ele já está lendo e também está assim, ele está desenvolvido bem, não só na leitura, como na escrita também. Lúcio não sua, ele sonha com a sua soninha. Ele olha e... Ele está lendo e ele está entendendo o que ele está lendo. Né? Ele lê assim, ele já entende, ele não precisa mandar eu começar de novo a historinha para ele. Ele já lê, ele já está entendendo o que ele está lendo. Aí eu cavo um buraco. Opa, licencinha. Que cabeça a minha. E quando ele não conseguia ler? Ficava nervoso, muito nervoso. Tadinho, ficava nervoso, queria chorar. Aí eu pegava e explicava para ele, não é assim, tem que ir com calma, né? Aí ele falava assim, eu não vou ler mais. Então ele queria assim praticamente desistir de ler. Porque essa semana mesmo ele estava lendo em casa, e eu na cozinha, ele lá no quarto. Daí ele soltou uma gargalhada enorme. Eu falei assim, nossa, o que será que ele está lendo? Aí eu falei, o que foi, Lucas? O que você está lendo? Mãe, foi muito engraçado o gibi aqui. Aí eu falei, Falei, que bom. Então, quer dizer, ele já está entendendo o que ele está lendo. Então, para ele, é uma felicidade ele entender que lá sem precisar de mim para ler para ele. Quais as melhorias que você percebeu que aconteceram com os alunos de forma geral? Foi um avanço muito grande. Em relação à leitura, à escrita, eles desenvolveram muito, aprenderam, tiveram um desenvolvimento, vou falar, grande mesmo, um avanço significativo. Como é que você se sentiu? Eu me senti orgulhosa de poder ver as crianças aprendendo o método que eu aprendi quando era criança e estar ensinando eles hoje esse método. Mãe, o que foi, filha? Para que time você torce? Para nenhum. O desenvolvimento dela foi bem grande, né? Que ela já começou a ler, escrever, juntava as palavras já, e daí foi... Agora já está lendo de tudo, já escreve, está bem avançada mesmo. Que tipo de leitura que ela faz? De tudo um pouco, é gibi, o livro que tem na frente lê, quando está na televisão assim, fica juntando as letras, lendo, tudo que tem assim na parede, já fica lendo também, tudo ela quer ler. E ela também pega lá os papel dela, fica escrevendo, fica lendo as historinhas dela, lendo para as bonecas dela, para os bonecos. Mas o melhor
sentimento. Como que você percebeu o que houve com o Lucas, né, com relação ao aprendizado agora nesse segundo semestre? O desenvolvimento dele mudou muito, muito. Desde o ano passado para cá, ele era só o nome dele. Hoje, ele escreve de mão, ele lê perfeitamente. E assim, ele já consegue, se está escrito de forma, ele consegue passar para a mão sozinho. E é o dia inteiro em casa. Mãe, aqui está escrito isso. Mãe, aqui está escrito isso. Tarefa, ele pede para fazer sozinho. O desenvolvimento dele mudou muito. Muito mesmo. Às vezes em casa ele fala, ele cata o caderninho dele, ele quer escrever, sim, ele escreve bastante. Aí ele pede para mim ditar em casa para ele, que ele quer ditado, que ele quer fazer sozinho. E a letrinha dele, como que está? Melhorou bastante. Ele falou, mãe, depois do caderno de caligrafia, mãe, que a gente tem na escola, mudou muito, a letra dele era feia. Ela tá bonitinha. E ele melhorou nas outras matérias também? Foi bem melhor, porque até então ele falava só mais de língua portuguesa, matemática. Agora ele já vem falando bastante de ciência, de história. Agora ele já fala bastante. É assim, tudo que ele faz aqui, chega em casa, ele quer contar, ele quer explicar como foi o desenvolvimento dele. Mãe, a Pro falou que hoje eu melhorei assim. Ele fala bastante. Ele mudou muito dentro de casa. Porque ele vinha, tipo assim, no começo do ano era pouca coisa. Ele não conseguia ler nada, ele engasgava muito. Agora não. Agora ele consegue, ele não está nem engasgando mais, é bem... É quando uma pessoa amiga me dá um grande abraço e diz: não se preocupe, tudo ficará bem. Eu entendi que quando ele ficava triste é por causa de uma coisa que ele não gostava. E também entendi que quando ele ficava feliz é quando alguém dava um abraço nele ou ficava perto dele. Graças a Deus. Esse ensino foi bom. Ainda falei para ele, comentei com a Aline no dia da reunião. Eu gostei muito desse ensino. E você tem algum caso especial? É visível, como eu já disse, a maioria, mas assim, em específico eu tenho o Bruno e a Flávia, que o Bruno não lia absolutamente uma palavra. Nena é meio lelé, Noé é meio lelé, Noé mede a nena. Ele, assim, ele encontrou no método fônico uma maneira de superar as dificuldades dele. Eu percebi isso. Conta pra mim como que foi quando o Bruno começou a ler. Quase chorei. E os alunos, como reagiram? Todos perceberam, nossa, o Bruno tá lendo, assim, então foi uma alegria geral na sala. O cavalo Kiko. O cavalo Kiko era um comilão. Ele comia o que via. Kiko ficou mal. Ele se machucou. Ele se machucou muito. E lá ficou o Kiko no chão, sozinho. Fifinho viu Kiko no chão. Quem que é o Fifinho? O passarinho. E o que o passarinho fez? Ele ia ajudar ele. Ia ajudar ele, muito bom. E como que ele ajudou? Ele chamou socorro. E o Fifinho, o amigo dele, ajudou. E eles gostam muito do material, pelas atividades, assim, é muito envolvente. Eles se envolvem até sem perceber. E isso tem ajudado nas outras disciplinas também. Na leitura, hoje nós fazemos leitura compartilhada em sala, e assim, eles ficam desesperados para ler, coisa que no primeiro semestre eu pedia leitura a eles tinham medo de ler, pelo simples fato de não saber ler. Era uma vez no fundo do mar azul, um rei com uma longa e macia barba. Seu palácio era feito de recifes de corais e conchas. Ele vivia com suas filhas sereias. Mas o rei tinha um cuidado,
maior com a filha caçula, a pequena sereia. Ela tinha a voz mais doce e costumava cantar por horas. O príncipe e a pequena sereia se casaram e viveram felizes para sempre. Muito bem, Lara. Você já tinha ouvido essa história alguma vez? Não. Não? E o que você entendeu dessa história? Que a bruxa queria tomar o lugar da sereia. A sereia desmascarou a bruxa. Verdade. E essa pequena sereia morava onde? Lá no começo da história. Com quem que ela morava? Você lembra? Pode manusear o livro, ver se você encontra com quem que ela morava. No fundo do mar. Isso. Com quem que ela morava? Com o rei. Tem alguma atividade específica que você possa relatar que você ficou surpresa, assim, que os alunos fizeram? Tem alguma coisa que você lembra? Assim, ó, a redação, porque todo final da unidade é redação. E a escrita deles melhorou muito, a pontuação, o uso de letra maiúscula, minúscula. A gente trabalha muito também a ordem de que se encontram as palavras no dicionário. Eu acho que tudo isso marca bastante, mas assim, o que eles gostam muito é quando tem umas atividades que você tem que bater palmas quando encontra letras, porque é muito som, né? É a mistura de sons e letras. Então, eles adoram. Então, para mim, é bem gratificante estar trabalhando com esse método. Então, assim, quando ela veio para a escola e ela começou desde o ano passado, o primeiro ano, livros em cima de livros, ela não conseguia acompanhar. Que ela era um pouquinho mais velha da turma, aquilo gerava uma dificuldade para ela. Então, ela foi um ano muito difícil o ano passado. Entrou esse ano, a professora Ana Paula chamou a gente para conversar, disse que estava com bastante dificuldade. Por quê? Continuou o mesmo ensino, o ensino SESI, eu acho que era, né? Questão de livros. Então, assim, ela não conseguia acompanhar direito. Então, a professora, e ela sentia sempre muita vontade de ler. Até que você me chamou para conversar a respeito eu e os pais, né? A respeito do método fônico, né? Que foi aonde introduziu, e hoje a Gabi já lê de tudo, já não tem mais vergonha, é uma menina assim esperta, ajudou muito ela, entendeu? Então assim, esse método, eu acho que ele não deveria ter saído nunca do ensino, que eu acho que é o método lei, desde quando lá eu comecei a aprender a ler e escrever, né? Então eu acho um método excelente, que ajuda as crianças, que é isso que a gente precisa, que crianças saibam ler e escrever. Né? E esse método fônico foi a melhor escolha que a escola fez para os alunos. O que ela consegue ler agora? Ela lê tudo, tudo, desde a Bíblia, que eu acho que é o livro mais difícil que tem para se ler, a Gabriele lê. Né? Então, assim, ela lê de tudo mesmo, né? Não tem dificuldade. A não ser umas palavras mais difíceis, né, que se existe, mas ela lê de tudo. Conta para mim o que você me falava, que quando ela ficava com os primos, como ela se sentia, ou quando ela ia à igreja. Conta essa história para mim. Então, ela sentia dificuldade, porque quando minha mãe sempre teve a mania de colocar todo mundo para ler a Bíblia, pois a gente veio de uma família evangélica. Então, todo mundo lia a Bíblia, e a Gabi, ela sentia vontade de ler e não conseguia ler porque ela não sabia ler. Né? Então ela ficava muito constrangida, ela ficava no cantinho, triste. Aí, a partir do momento que foi implantado o método na escola, ela começou a se desenvolver. Então, assim, foi uma questão muito rápida. Desde quando implantou, ela já se apegou a ele e se deslanchou na leitura, né? Então, hoje ela é totalmente diferente. Ela lê, ela é alegre por ler, ela leva livros para casa. Mãe, eu quero ler para você. Pai, eu quero ler para você, né? Então, ela lê de tudo. De manhã ela levanta e fala: mãe, vou ler a Bíblia, tá? Que é a coisa mais linda. Então, assim, foi ótimo. Para ela foi muito bom. E ela escreve também? Sim, ela escreve. Do mesmo jeito que ela fala, ela escreve, entendeu? Então, assim, a leitura melhorou e, em consequência, a escrita também.
Que tipo de letra que ela usa? Ela usa letra tipo imprensa ou letra cursiva, que a gente chama de mão, né? Não, ela escreve dos dois. Então, tudo que ela queria, hoje ela faz bilhetinhos, mamãe, papai, amo você, então ela escreve assim, bilhetes maravilhosos, né? Melhorou, porque só dela escrever todos os dias para nós um bilhete e levar para casa, já é uma coisa diferente, né? De uma pessoa que só falava, ai, mamãe, amo você. Hoje não, ela faz cartinha e a gente guarda cada uma delas com muito carinho, porque na segunda série a criança já está assim, né? É uma satisfação muito grande. E nas outras matérias? Sim, até mesmo ela estava conversando comigo hoje, que ela falava assim que a matéria que ela mais gostava era matemática, né? Aí ela mudou de ideia, ela falou que agora é língua portuguesa. Mamãe, estou amando língua portuguesa. Então, assim, ela já gostava, mas não entendia o correto, que ela achava as dificuldades ainda em matemática. Mas matemática, ciências, assim, tudo que corresponde à educação dela está imperfeito mesmo. Ela tem umas qualidades muito boas a respeito de tudo isso. Eles gostam muito e eles leem e, principal, eles acompanham a pontuação, que eles não conseguiam, né? Eles acompanham a pontuação e faz a leitura sempre da forma que se pede. E na escrita, isso se repete também? Eles conseguem colocar todas essas ações na escrita também? Acaba se tornando uma situação assim, eles querem usar o ponto, então eles pedem para formar uma frase, para escrever um texto, o ponto está em interrogação, eles querem colocar em todos os lugares, então vou explicando para eles e eles amam. Vai fazer uma frase, a maioria das frases é uma pergunta, porque eles querem usar o ponto que eles adoram, né? E na hora de fazer a leitura, sempre com aquela entonação que eles gostam. E a estrutura dos textos dele? A estrutura, coesão, coerência, como que tem sido? Então, uma atividade que eu achei muito linda foi a da Chapeuzinho, porque eles já conheciam a história e eles tinham que modificar o final. E ficou muito lindo, histórias maravilhosas. Eles mudaram totalmente o final, o lobo pedindo desculpa e o lobo se explicando que ele fez errado porque ele estava com fome, para perdoar, que ele precisava ter amigos. Isso deu para perceber que eles entenderam não só a situação que o lobo tinha que pedir desculpa, como ele foi se retratar, o porquê que ele fez aquilo. Não é uma coisa fácil se a gente parar para pensar, para a criança entender, né? E eles conseguiram, ficaram textos lindos. É uma reflexão crítica também, sim, que provavelmente eles não estavam habituados. Não, porque a história eles conhecem. Todos nós trabalhamos e conhecemos a história do Chapeuzinho Vermelho. Mas quando você tem que pôr de uma outra forma, ver de um outro lado, e eles fizeram sozinhos. Na verdade, eu fiz a leitura da parte de redação, expliquei o que teria que ser feito, mas não falei assim, ó, o lobo mau precisa falar por que ele foi fazer comer Chapeuzinho e a vovozinha. Não expliquei essa parte. E eles entenderam e colocaram. Eu achei muito engraçado isso, assim, a percepção deles para isso. Os alunos focados naquele material, eles entendem, eles se sentem desafiados, então eles estão ali o tempo todo concentrados nas atividades que a gente está propondo. E a leitura deles, eles se empolgam muito quando eles conseguem ler, eles ficam também, né, animados, o brilhinho dos olhos deles, né? Então a gente fica muito feliz quando a gente vê isso. Quanto que você considera que a sua sala avançou assim, em conhecimento durante esse último período, esse último semestre? Olha, nesse terceiro e quarto bimestre, vendo as avaliações, que em quarto bimestre estou aplicando agora, mas assim, é quase que 100%. Os textos que eles escrevem têm estrutura, coesão, coerência... Tem, pontuação, assim, gramática, eles têm utilizado? Têm utilizado, embora assim, eles ainda encontrem dificuldade, porque pouco tempo que a gente está trabalhando com esse material. Eu acredito que se tivéssemos iniciado no começo do ano, nossa, ia estar tudo redondinho. Eu acredito que esse material é perfeito. A proposta dele, das atividades, são todas adequadas aos alunos, eles conseguem entender, eles conseguem realizar. Ele trabalha pontuação, coisas que a gente tinha perdido, né, pelo caminho, né? Então, muitos alunos chegavam segundo, terceiro ano sem saber usar uma pontuação adequada, sem fazer uma leitura com entonação,
né? Hoje eles trabalham tudo isso com o material, pontuação, questões gramaticais. Nossa, eu estou realizada. Eu já comentei isso antes, eu estou muito satisfeita com o trabalho, estou muito feliz mesmo, né? Porque para o professor chegar ao final do ano e ter os alunos sem aprender é a pior coisa que existe, né? Então eu estou satisfeitíssima com o trabalho, de poder ver o que eu fiz por eles, né, com esse novo método e saber que eles estão indo preparados, né? Para o professor é a melhor coisa que existe, né? A gente tem uma satisfação muito grande em poder trabalhar dessa forma, ver que está tendo resultado e coisa que a gente não tinha antes, né? A gente saía muito frustrado antigamente com a realização das atividades, a gente trabalhava e não via resultado nenhum, né? Então hoje a gente fica muito satisfeito com o resultado do nosso trabalho. Com os alunos aprendendo, melhorou a disciplina? Com certeza, muda, porque, como eu disse, são atividades bem contextualizadas que envolvem a criança, que ela tem que ter atenção mesmo nas atividades lúdicas. Sim, bastante. A indisciplina que nós tínhamos antes melhorou em torno de 90%, né? Assim, a qualidade da aprendizagem deles está muito melhor. Você considera que essa melhora da disciplina e do comportamento se deve a quê? Eu acredito que é a mudança mesmo do material, porque agora eles conseguem realizar, né? Então, como eles não conseguiam antes, eles partiam para o lado da indisciplina. Hoje não, hoje eles trabalham junto comigo. Tudo que eu vou falando, eles vão compreendendo. Há pessoas que não leem e são capazes de compreender o que lhes dizemos. E há outros que leem, mas não compreendem o que foi lido. O processo de aprender a ler envolve decodificação. Já o objetivo de ler é a compreensão do que se lê. Portanto, é necessário primeiro aprender a ler para depois ler para aprender. Se o aluno não aprender a ler, dificilmente conseguirá aprender o significado do que está nos seus livros de história, de ciências, matemática, arte, educação física. O que é importante ressaltar? Primeiro, existem competências específicas de alfabetização e nós trabalhamos com elas. Todas as competências levam à compreensão, mas não se confundem com ela. Há uma sequência que deve ser respeitada e que, se não for, abrirá uma grande lacuna difícil de ser restaurada. Terceiro, só o ensino estruturado e sistemático é capaz de desenvolver as habilidades e competências da consciência fonêmica. Elas não se adquirem por acaso ou por mera exposição a textos. Além disso, a utilização da metacognição, que são estratégias para o aprendizado, é parte integrante de como a alfabetização acontece. Já no material didático que utilizamos, todas as atividades têm objetivos específicos de ensinar cada uma das competências necessárias para aprender a ler. Já no primeiro ano, os alunos têm contato com pelo menos 20 gêneros textuais diferentes, entre eles poesia, poema, mito, fábula, paródia, narrativas como romance, conto, carta, notícia, procedimentos, instruções, listas, informativos e didáticos, aprendendo suas estruturas, composição e características. Cada uma das unidades trabalhou um conjunto de fonemas. A gramática, a ortografia e a caligrafia foram ensinadas de modo a tornar os alunos autônomos e fluentes em sua leitura e escrita, e a interpretação textual passou a ser natural a partir do que se leu. Verbos, adjetivos, plurais, concordância verbal, ordem alfabética, pontuação, separação de sílabas, paragrafação, letra maiúscula inicial e acentuação foram alguns dos assuntos tratados. As avaliações aconteceram em nível de escrita, produções de textos dirigidos e autônomos, e em nível de leitura.
Um dos grandes diferenciais foi a possibilidade de se fazer uma avaliação de leitura. Após o final de cada unidade, quando determinado grupo de fonemas, ortografia e gramática foi ensinado, houve um teste de leitura individual onde nós avaliamos a decodificação através da leitura de palavras verdadeiras e de palavras que não existem, exatamente para saber se o aluno está lendo o que foi escrito ou adivinhando as palavras. A fluência em leitura, tempo de leitura, ritmo e entonação e a compreensão do texto e a expressão oral, quando se avaliou a predição do texto, a informação literal, as inferências implícitas e explícitas e a reflexão crítica, a ordem do texto, princípio, meio e fim e a expressão oral. Depois das avaliações e uma análise criteriosa, é possível ao professor saber exatamente onde o aluno tem maior dificuldade e retomar com ele ou com o grupo ações que o façam progredir. 70 dias letivos focados em alfabetização e muitos objetivos alcançados. Capacidade de ler com uma fluência mínima de 60 palavras por minuto. Capacidade de escrever ortograficamente palavras simples que aprendeu neste primeiro ano de alfabetização. Um vocabulário básico de pelo menos 2.000 palavras no primeiro ano para compreender os livros dos anos seguintes. Habilidades e estratégias para compreender diferentes tipos de texto. Domínio de estratégias de aprendizagem, metacognição, para continuarem aprendendo. E hábito e gosto pela leitura.